Olá pessoal do 7º ano, sou o professor Peterson da disciplina de Educação Física e quero conversar um pouquinho com vocês sobre dança e sobre o processo histórico da evolução e da transformação da dança. Vamos conhecer um pouquinho mais, né, dessa atividade física que às vezes a gente até esquece um pouquinho dela dentro da educação física, mas não podemos fazer isso, tá? A dança faz parte da educação física e é muito importante a gente estudar sobre ela, ok? Então, olha só, nosso objetivo é conhecer o conceito de dança, entender o que é dança e identificar esse processo histórico aí das danças no mundo, né? Claro que é bastante coisa, a gente vai tentar resumir tudo isso. Vamos começar refletindo um pouquinho? Será que você consegue, assim, só pelas imagens, identificar essas três danças que nós estamos vendo ali? Quais são essas danças? Você sabe dizer o que é dança? Sabe dar uma definição sobre dança? Que tipo de dança você conhece além desses três aqui? Se você conseguiu identificar as três imagens, você conhece outros tipos de dança? Como será que a dança evoluiu? Com o que você sabe nesse momento agora? Você sabe explicar como que a dança evoluiu? Então eu vou dar uma paradinha aqui, um tempinho para você refletir e tentar responder essas perguntinhas aqui, tá bom? A gente já volta.
Então, pessoal, vamos começar do início, né? Você conseguiu identificar aqueles 3 ritmos de dança ali? Então, olha só. Aqui a gente tem o frevo, né? Original aqui do Brasil. O tango, lá da Argentina. E uma imagem do balé clássico, né? Esse é bem tradicional, originário lá da Europa, né? E o que é dança? Você sabe, conseguiu aí explicar o que é dança? Vamos entender um pouquinho? Olha só. A dança é um tipo de manifestação artística que utiliza o corpo como instrumento criativo. Uma manifestação artística que se dá através do uso do corpo, tá? Então, o corpo é o instrumento que vai ser utilizado para mostrar, para manifestar essa arte. Geralmente, essa forma de expressão vem acompanhada por música, entretanto, também é possível dançar sem o apoio musical. E por que a gente diz que é possível dançar sem o apoio musical? Porque na história a gente vai perceber que primeiro surgiu a dança, depois a música. Você sabia dessa? A dança veio antes da música. Por quê? Porque pode-se dançar somente a partir de uma marcação rítmica, realizada, por exemplo, com as palmas ou com os pés no chão, com a batida de pés no chão. A partir do momento em que você estabelece uma variação rítmica, você já consegue movimentar o seu corpo, colocar gestos e expressões dentro dessa variação rítmica. Então você consegue dançar mesmo sem ter a música, tá? Somente com o ritmo, com a batida do ritmo, ok? Vamos entender um pouquinho mais sobre essa história toda? Então olha só, a dança nasceu com os primeiros seres humanos, através do quê? Do movimento do corpo, da batida do coração, do caminhar. Os seres humanos, então, criaram a dança como forma de expressão a partir da interpretação que eles faziam do próprio ritmo corporal. O nosso corpo tem um ritmo próprio, o ritmo da nossa respiração, o ritmo do nosso coração, o ritmo do nosso caminhar. Então, percebendo esse ritmo do próprio corpo, esses humanos, começaram a desenvolver a dança, a criar a dança. Ou seja, eles criaram a dança a partir da interpretação que eles faziam do próprio ritmo corporal, do ritmo natural do corpo deles. Tá bom? Por meio das pinturas encontradas nas cavernas, sabemos que homens e mulheres já dançavam desde a pré-história. Então, a partir do estudo dessas pinturas rupestres, é que os historiadores conseguiram estabelecer, perceber essa dança primitiva, Mas qual que era a função dessa dança? Olha só. Chamamos de dança primitiva aquela que surge de maneira espontânea e é praticada por uma comunidade. Geralmente é uma dança usada para celebrar um ritual específico, como as colheitas ou a chegada de uma estação do ano. Olha só, quando a gente vai comemorar alguma coisa, por exemplo, a gente não é bem comum a gente começar a pular e a dançar, a brincar com os colegas, porque a gente está feliz. Então, as danças primitivas têm um pouquinho assim de relação com isso, Para comemorar as suas colheitas ou para comemorar uma caçada, os homens começavam a dançar, a pular, simplesmente pular para comemorar. Então, essas danças primitivas, elas estavam muito relacionadas a algo da comunidade, daquele povo específico, Conseguiam uma caça, traziam para sua comunidade, E quando chegavam com aquela caça, era uma comemoração, porque aquilo significava alimento para todos, Então os homens chegavam pulando, comemorando, eram recebidos também com as mulheres que ficaram na comunidade, ficaram ali naquele espaço esperando por eles, eram também recebidos com comemoração. Então essa dança comemorativa daquela comunidade é que a gente interpreta como as danças primitivas.
A gente vê bastante isso nos grupos indígenas, olha só. Nas culturas indígenas, a dança é usada em festas ou a fim de se preparar para a guerra. Também é utilizada nos rituais de passagem, como o início da vida adulta. Então percebe a relação da dança com a cultura daquela comunidade, tá? Nas civilizações antigas, como a egípcia ou a Mesopotâmia, a dança tinha um caráter sagrado, sendo mais uma forma de honrar os deuses. Esse tipo de dança sobrevive até hoje em países como a Índia e o Japão. Então aqui a gente começa a perceber uma ligação da dança com rituais religiosos, com a religião. Então a dança começa a ser uma forma de expressão utilizada para honrar os deuses, tá? Para prestar um culto aos deuses. Na Grécia Antiga, a dança também tinha um caráter ritual, sendo usada nos cultos aos deuses. Ajudava nas lutas e na conquista da perfeição do corpo. Então aqui a gente já começa a entender que na Grécia, além desse uso ritual, a dança começa a ser também uma boa alternativa de treinamento físico, né? Perfeição do corpo, de buscar a perfeição do corpo, de buscar a melhor performance corporal através do treino da dança, né? Então, o uso da dança aqui, ela já começa a ter aquele caráter de exercício, que até hoje a gente encontra bastante, né? Várias academias têm propostas de exercícios físicos baseados em dança, tá bom? Na Idade Média, a dança passou por um período difícil, onde foi considerada pecado e até proibida. Por quê? Exatamente por conta dessa ligação com os rituais aos deuses, tá? Então, a Idade Média, ela passa a ser um período da história essencialmente relacionado à religião cristã. Então, tudo aquilo que estava ligado a outras religiões é considerado pecado. Então, a dança também é considerado pecado nesse período, tá? Apenas a partir do século XV, durante o período do renascentista, que a arte passou a ganhar novos movimentos. É quando a gente vai ver ressurgir a dança. Aonde que a dança ressurge? Nos bailes das cortes. Olha lá. Por volta do século XVII, que o rei Luís XIV, também conhecido como Rei Sol, foi o responsável por fazer dos balés as principais atrações de bailes em Versalhes. Na época, mais do que apresentações artísticas, as danças contavam histórias e eram verdadeiros atos políticos, tá? Então a gente tem aqui a recuperação da dança, principalmente nas cortes europeias. No século XIX, com o surgimento do movimento artístico romântico, o balé se consolidou como forma de expressão artística. Outra coisa interessante para a gente falar do balé é que o balé tira a dança que estava no salão de baile, ou seja, onde todos dançavam, e traz a dança para cima do palco, aonde vai ser feita uma apresentação. Por isso a gente tem o surgimento do bailarino, aquele indivíduo que é especialista na dança. Enquanto a dança estava lá no baile, ela era para todos. Quando a dança sobe o palco, a gente tem o surgimento do bailarino, do dançarino, que é aquele profissional da dança, tá? Que tem a dança como uma forma de trabalho até, ok? A dança moderna foi a ruptura do balé clássico promovida na virada do século XIX para o XX. Com o crescimento das cidades e da expansão das indústrias, parte da sociedade já não se identificava com aquele estilo de balé clássico, porque aquele estilo de balé clássico estava muito relacionado também à monarquia, e a gente começa a ter, principalmente na Europa, né, o surgimento de algumas repúblicas. Então também há se olha para o balé meio assim torto, né? Isso aí é coisa, essa dança é dos monarquistas, dos reis, né? Dos nobres, a gente quer uma dança nossa. Por isso essa ruptura e o surgimento da dança moderna. No final do século XIX, as antigas colônias americanas, tá? A gente está falando aqui continente americano, tá?
começam a criar sua própria reinterpretação da música e da dança europeia. Desta maneira, surge o canto gospel nos Estados Unidos, o choro e o samba aqui no Brasil e o tango na Argentina e no Uruguai, tá? Então, nessas colônias americanas começam a surgir ritmos próprios de música e também de dança que vão identificar a cultura desses povos americanos, tá? A dança contemporânea deu seus primeiros passos entre os anos 40 e 60, quando alguns coreógrafos passaram a questionar o modelo de fazer dança. Aqui a gente já está falando do século XX. Então esses coreógrafos tinham uma preocupação de uma dança mais expressiva, né, que transmitisse melhor uma ideia, né, que expressasse sentimentos e não só a técnica justinha lá do balé, tá bom? A partir da década de 70 começou a acontecer um grande intercâmbio de dançarinos entre várias escolas, entre vários países. Nos anos 80 a arte foi marcada pelo surgimento de técnicas e de danças mais vigorosas, rápidas e até mesmo que davam uma ideia de violência, que refletiam diretamente as imagens de mídia da época. E aí? Pronto agora para experimentar uma dancinha aí, para dar uns passos? Vamos fazer uma tentativa? Então olha só. Vamos representar a dança em cada período histórico. Primitiva, civilizações antigas, egípcias, gregas, Idade Média e contemporânea. A proposta é que vocês façam grupos de 5 ou 6 estudantes, vão escolher uma música, vão tentar buscar músicas que estejam relacionadas, né, a esses períodos, e vão pensar, construir uma coreografia aonde vocês possam identificar cada período desses da história da dança, tá bom? Pode juntar músicas, trocar músicas, tá bom? Então a ideia é vocês agora pesquisarem um pouquinho mais sobre esses períodos, as características e tentar montar uma pequena coreografia para cada um desses períodos, ok? Tempinho então para vocês copiarem e a gente volta logo.
Muito bem, pessoal, agora é com vocês aprofundar um pouquinho mais no conhecimento aí, né, dos períodos da dança. Para ajudar vocês, vamos dar uma revisadinha no que a gente viu? Então, a dança é um tipo de manifestação artística que utiliza o corpo como instrumento criativo. Homens e mulheres já dançavam desde a pré-história. Nas civilizações antigas, a dança tinha um caráter aí relacionado ao sagrado e à própria comunidade. Na Idade Média, a dança foi considerada pecado e por um período até proibida. No século XIX, o balé se consolidou como forma de expressão artística e a partir do século XX a gente vai ter, né, toda aquela revolução com os novos estilos de dança moderna e dança contemporânea. Ok? Eu fico por aqui. Agora é com vocês. Um abraço para todos. Até mais.